Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito penal internacional. Nosso convidado é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço. Me diga uma coisa, como é que o direito surgiu na sua vida? Essa é uma pergunta clássica aqui no programa. A gente sempre quer saber o que é que despertou o interesse pela área para todos os nossos convidados. Sim. Primeiro, por uma questão familiar. Eu sou filho, meu pai é policial e é formado em Direito. Então, o dia a dia dele, as dificuldades da profissão, aqueles livros extensos, aqueles livros grossos, acabaram me cativando. Eu fui ficando cativado por isso e quase que naturalmente acabei seguindo para esse rumo. Não teve muita dúvida não, né? Não teve muita discussão, não teve muita margem, muito espaço. Foi naturalmente. A faculdade também ajudou a confirmar essa escolha? Sim. No decorrer do curso, grandes professores, eu acho que eles são a influência. Eu, como professor, procuro influenciar positivamente os meus alunos. Então, grandes professores, principalmente os de Direito Penal, me conduziram a este caminho. Então, a cada dia, a cada aula de Direito Penal, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida, aquilo que eu queria para o meu futuro. Por exemplo, quem que o senhor poderia citar desses professores? Professor Pedro Franco de Campos, que foi meu professor na graduação, é um autor de Direito Penal. Inclusive, depois de algum tempo, eu tive o prazer de partilhar com ele os bancos acadêmicos. Fomos professores em duas instituições ao mesmo tempo. Então, para mim, é um grande exemplo. E depois, já durante a preparação para os concursos públicos, na pós-graduação, professor Guilherme de Souza Nucci. Foram minhas duas grandes influências profissionais e acadêmicas. O senhor já saiu da faculdade direto para a advocacia criminal? Sim. Já durante a faculdade eu comecei a fazer estágio na área, procurei diversificar. Fiz estágio com juízes, fiz estágio no Ministério Público, fiz estágio na Defensoria Pública e fiz estágio também numa delegacia de polícia, para conhecer as quatro frentes, né? Os quatro atores do direito penal. E a partir daí eu decidi que eu queria ser advogado, defender, estar do lado mais frágil da balança me cativou. Eu vi que aquilo socialmente seria mais importante e acabaria me preenchendo melhor. Então, foi isso. O senhor já falou da influência do seu pai nessa escolha profissional, mas não houve nenhum incidente familiar que também influenciou nessa escolha, não, né? Porque muitas vezes atribuem, né, essas opções a esse tipo de incidente. O senhor não enfrentou esses dramas? Não, para mim foi natural. Acho que eu já nasci um pouco com aquilo. Eu sempre, desde criança, fui defensor, óbvio, brincando dos fracos e oprimidos. Então, nas discussões entre os meus primos, eu sempre queria... Mediar? Exatamente, queria fazer a conciliação, queria pender para o lado mais fraco. Então, eu acho que é algo instintivo, algo natural, que foi aflorando com o tempo e com o desenvolvimento acadêmico. Dessa experiência que o senhor passou ao atuar, mesmo que como estudante, nessas áreas todas do direito, tem algum caso que o chamou mais atenção? Eu não estou me referindo a um caso em que o senhor trabalhou já como um advogado criminalista. Conhecer o tempo que o senhor passou com o juiz, o tempo que o senhor passou na delegacia, teve algum caso especial que chamou a sua atenção e que o marcou? Alguns. Seria difícil citar um especificamente, até porque o dia a dia de todas as profissões é complexo. Se nós pensarmos no crime, no que é um crime, em todos os fatores que redundam, que estão em volta do crime, sempre é algo complexo. Então é difícil pensar em um que tenha me marcado. Eu acho que foram vários e cada um deles me influenciou de alguma forma. Eu seria, não sei se leviano, mas eu estaria sendo injusto com a minha formação, com as minhas convicções, se eu citasse um especificamente. Mas eu vou insistir na pergunta, então, já como advogado criminalista, sem fazer juízo de valor sobre o processo em si, um caso que o senhor julga importante, também não precisa citar nomes. Sim, né? vários. Por que é que ele foi importante? Vários. Eu acho que para minha formação profissional, uma comissão parlamentar de inquérito que tramitou no Congresso, logo após o meu início como advogado, então era um caso rumoroso, um caso que estava na imprensa, foi uma atuação complexa, eu tinha 23 anos na época, estava, não à frente, mas era um dos responsáveis por aquela defesa, então aquilo ajudou a moldar a minha
uma expressão jocosa, mas a minha casca, a minha envergadura. Aquilo fez bem para a minha formação, não só profissional, mas em termos de hombridade. Eu descobri ali que nós somos capazes de tudo que nós queremos, basta lutarmos e nos esforçarmos e seguir com a nossa convicção até o final. Tem muita diferença de lidar na delegacia e lidar no parlamento? Sim, sim. Primeiro, o tratamento. No parlamento, e é o dia a dia de muitos, é algo mais formal. Em compensação, na delegacia, as coisas estão um pouco menos suscetíveis à política. Então, a coisa é a vida como ela é. Nelson Rodrigues, a vida como ela é efetivamente. No parlamento, não. Há complexidade por conta das formalidades, da postura das pessoas, mas os elementos ocultos, aquelas, óbvio, que fazem parte do jogo, não é nada fora da curva, eles são mais complexos. Na delegacia, a realidade é mais concreta, mais nua e crua. E isso acaba diferenciando as duas situações. É isso que difere as duas situações. Em 30 anos de profissão, eu observei que os advogados que sabiam se relacionar muito bem com a imprensa, eles conseguiam um resultado melhor ao final dos processos. O senhor diria que, para o perfil de um advogado criminalista, saber se relacionar com os veículos de comunicação pode ser até decisivo pela pressão da opinião pública que pode até ser criada em função dessa relação? Sim, naturalmente. Primeiro, que a imprensa tem uma função social. O advogado tem que entender, assim como ele tem uma função social que é defender a justiça, a imprensa tem por função social divulgar as informações. A liberdade de expressão está aí, é um direito de todos nós consumirmos essas informações. E, naturalmente, o crime, há uma obra de 1500 que chama As Misérias do Processo Penal, do Francesco Carnelucci, um jus-filósofo italiano, que ele fala que o direito penal corresponde ao grande problema da sociedade, demonstra os grandes problemas da sociedade e causa uma fascinação nas pessoas. E o papel da imprensa, diante dessa fascinação, é mostrar tudo isso. O advogado tem que compreender essa situação e agir em conformidade a essa situação. Isso vai ajudar. A imprensa pode ser um fator positivo. Tá certo. Vamos a uma pausa, professor? Vamos. Este é o nosso primeiro intervalo aqui no Saber Direito Debate. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Falamos sobre o Direito Penal Internacional. Professor, me diga uma coisa, quando o senhor preparou esse curso exibido ao longo da semana aqui na TV Justiça, o senhor pensou em quem e no quê? Em primeiro lugar, é difícil delimitar, porque você viu o meu currículo, é o tema que eu desenvolvi durante o mestrado. Então, eu acho que é uma construção, eu construí isso durante algum período, mas é uma construção que tem um viés histórico. Durante toda a vida, durante toda a humanidade, durante todo o nosso período, nós tivemos crimes graves, crimes que envolveram a humanidade, crimes de guerra, uma série de circunstâncias que merecem a devida análise e merecem o devido tratamento para que não se repitam. Então, eu acho que a importância do direito penal em desenvolver o tema está exatamente nesse ponto, para que determinadas mazelas sejam evitadas, não sejam repetidas. Vamos ao tema então, professor. Na matemática a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto. E na lei? Falar direito penal internacional e direito internacional penal faz diferença? Em tese faz, porque quando nós pensamos no direito penal internacional, nós pensamos no direito penal brasileiro, sendo aplicado em determinadas circunstâncias excepcionais, sendo aplicado a crimes que transponham a fronteira do Brasil, ou, o caso do artigo 7º do Código Penal, um crime contra o interesse da União cometido em outro país. Por conta do interesse da União, nós aplicaremos o direito penal brasileiro a este crime. Ao passo que o direito internacional penal é a aplicação do direito internacional, aquele direito que envolve 2 ou mais estados, de forma bem sucinta, e
quando este direito internacional deva ser aplicado em relação a condutas graves contra a humanidade, contra os direitos humanos e contra outros elementos. Então, em tese, se nós pensarmos tecnicamente, há essa diferença. Agora, com o desenvolvimento da doutrina, com o desenvolvimento dos estudiosos acerca do tema, principalmente um professor alemão chamado Kai Ambus, que é o grande papa da matéria hoje, não há distinção. Ele engloba numa única ciência o direito penal internacional, então aquele direito interno sendo aplicado externamente, e o direito internacional penal, que é aquele direito entre Estados. Ele diz que, no fim das contas, o que nós queremos é reprimir determinadas condutas, então tanto faz a classificação que nós utilizarmos. O senhor falou em direitos humanos. Eu queria saber até que ponto a evolução dessa pauta influenciou no direito penal internacional. Penal internacional, sim. Nós tivemos, e eu citei isso há pouco, uma evolução da sociedade. Desde o começo da humanidade, da vida em sociedade, nós estamos evoluindo. E os direitos, de forma geral, acompanham essa evolução. Nós chegamos, principalmente na metade do século passado, a um estágio onde todos os países tinham a sua soberania, determinados direitos eram garantidos, principalmente direitos relacionados à liberdade, ou em outros países, direitos relacionados a aspectos econômicos, mas nós chegamos a um momento de evolução da sociedade que cada ser humano deve ter em seu favor respeitados todos os direitos, sejam eles de liberdade, sejam eles econômicos, relacionados ao seu desenvolvimento. De nada adianta nós vivermos num país onde há liberdade e as pessoas não têm uma condição de vida digna, ou de nada adianta as pessoas terem uma condição de vida digna e não terem liberdade. Então, neste momento, a ausência desta regulação, da manutenção de todas essas frentes, leva à criação do direito penal internacional. O direito penal internacional vem como instrumento para nós darmos aso à aplicação dos direitos humanos na sua concretude, nas suas 3 gerações. Uma curiosidade, professor, em que circunstâncias um crime cometido durante uma guerra, ele é julgado pelo Tribunal Penal Internacional? O artigo 6º do Tribunal Penal Internacional prevê que os crimes de guerra serão julgados por este Tribunal Penal Internacional. Então, durante um estado de guerra, eventuais excessos cometidos por qualquer dos lados reverberará na competência do Tribunal Penal Internacional. Por mais absurdo que isso possa parecer, um estado de guerra é regulamentado pela legislação. Então, quando um país declara guerra a outro país, em tese deve haver uma intermediação da Organização das Nações Unidas e uma série de outros elementos. Eventuais excessos, eventuais crueldades, posso colocar dessa forma, cometidas durante esse estado de guerra, reverberarão no crime de guerra. Então, um homicídio, tortura contra os rivais, ou você impede, durante esse estado de guerra, que mulheres engravidem, mulheres que tenham seus filhos, todas essas circunstâncias que extrapolam o salutar, se é que existe um salutar, durante um estado de guerra, conduzem à ocorrência desse crime. O réu, no Tribunal Penal Internacional, ele pode ser tanto um indivíduo quanto um país? Não, no Tribunal Penal Internacional a responsabilidade penal é individual, só o indivíduo. Nós temos outros mecanismos internacionais para que se imponha ao país ou a outras sanções. Exatamente. Mas em relação ao Tribunal Penal Internacional, só os indivíduos. E quem são os juízes? São 9 juízes no Tribunal Penal Internacional, escolhidos a partir dos países signatários. Então, nós tivemos durante um bom tempo a Sylvia Steiner, que é uma ex-desembargadora do TRF da 4ª Região, do Rio Grande do Sul, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional. São escolhidos, aliás, a partir de determinados requisitos, análise curricular, a vinculação deles com o direito penal, com os direitos humanos e, óbvio, a reputação ilibada. É um conceito subjetivo, mas é necessário que se observe para a composição do tribunal. Pode continuar. E cada um deles tem um mandato longo, um mandato de 9 anos. Então, faz-se necessária uma atenção a esses requisitos, porque o juiz ficará lá por um largo período de tempo. Para a gente encerrar este bloco, professor, o terrorismo é um crime transnacional? Sim.
O terrorismo, como nós o vemos diariamente, é um crime transnacional. Eu até citei na aula a Al-Qaeda, por exemplo, que é uma organização internacional. Em tese, eles não têm nenhum objetivo, não faz parte dos planos deles atacarem o Brasil. Em compensação, grande parte da célula financeira da Al-Qaeda, você não consegue praticar o terrorismo se você não financiar este terrorismo. Grande parte da célula financeira está no Brasil, está na região ali na divisa com o Paraguai. Então, é um delito transnacional, porque os atos terroristas acontecem na Europa, nos Estados Unidos, mas o financiamento se dá aqui no Brasil. Então, ele transpõe, o desenvolvimento dessa conduta transpõe a fronteira desses países. Perfeito, vamos a mais um intervalo. Saber Direito Debate volta dentro de instantes, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Nós estamos falando sobre o Direito Penal Internacional. E agora, os livros trazidos pelo nosso convidado. Professor, o primeiro aqui da sua lista é A Expansão do Direito Penal, Aspectos da Política Criminal nas Sociedades Pós-Industriais, de Jesus Maria Silva Sánchez. Espanhol forçadíssimo aqui, né? Sim. O professor Silva Sanches é catedrático da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e esse, na minha opinião, é um livro essencial para todos os estudiosos do direito penal, não só do direito penal internacional, mas do direito penal em geral, porque o professor Silva Sanches faz uma digressão, ele remete ao início dessa nossa sociedade pós-industrial, ele fala da evolução da sociedade e o direito penal acompanhando esta evolução da sociedade. A partir do momento em que há a globalização, por exemplo, o direito penal deve acompanhar essa globalização. E no momento em que nós temos um direito penal globalizado, os mecanismos anteriores, aquele direito penal clássico que nós utilizávamos anteriormente, deixa de ser suficiente para a regulação das relações, para a manutenção da ordem social. Então, essa dicotomia, evolução da sociedade, evolução do direito penal, é essencial para o acadêmico, para nós entendermos, inclusive, por quais razões, quais são os fundamentos para nós estarmos neste momento do direito penal. Dentro disso que o senhor falou, este título aqui tem tudo a ver, né? Que é o Direito Penal na Era da Globalização, de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini. O que você pode falar a respeito dessa obra? Professor Luiz Flávio é doutor em Direito Penal pela Universidade Castilho de la Mancha, na Espanha também. Então, ele sofreu forte influência do professor Silva Sanches. E nessa obra, eles fazem uma separação, uma distinção entre o direito penal na era da globalização, mais ou menos o que nós tratamos durante o curso, relacionado ao direito penal internacional, aqueles mecanismos onde a aplicação do direito penal em relação aos crimes transnacionais, evolução da criminalidade organizada e uma série de outras coisas. E o professor Luiz Flávio e a professora Alice falam também do direito penal internacional, do embrião à época do que é hoje o Estatuto de Roma. Porque na época que eles escreveram esse livro já tem quase 20 anos, nós estávamos discutindo a criação do Tribunal Penal Internacional. Então, tem um viés histórico, um viés muito menos prático, mas é extremamente importante para esse nosso bate-papo. O senhor também trouxe aqui por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais de Luigi Ferraioli, é isso? Sim. O professor Luigi Ferraioli também foi citado em aula, é um professor italiano da Universidade de Roma III. Ele é um professor de filosofia do direito e não um professor de direito penal, mas ele tem uma teoria muito utilizada pelos penalistas, que é a teoria do garantismo. O professor Luigi Ferraioli diz que existem determinados direitos que devem ser garantidos em qualquer hipótese, independentemente de qualquer outra circunstância. E ele os separa em direitos positivos e direitos negativos. Ou seja, o Estado deve garantir determinados direitos positivamente e jamais deve atuar, jamais deve impedir o exercício de outros direitos negativamente. Então, para a construção dos direitos humanos e depois de um Tribunal Penal Internacional que tem como principal objetivo reprimir determinadas condutas contra a humanidade, o garantismo do professor Luigi Ferraioli é essencial.
A gente falou bastante, mas não explicou o que é o Estatuto de Roma, né? O Estatuto de Roma é o estatuto discutido em Haia, ele é chamado também de Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, e esse Estatuto de Roma foi o responsável pela criação do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, este Tribunal Penal Internacional tem todos os seus aspectos indicados pelo Estatuto de Roma. E como todos os outros tratados internacionais, o Estatuto de Roma foi criado a partir da assinatura de alguns países e a partir do momento em que foram alcançadas as assinaturas necessárias, ele passou a vigorar. A título de exemplo, ele é de 1998 e o Brasil aderiu à competência do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, 4 anos depois, em 2002. Então, esse estatuto, a gente pode, de forma técnica, equipará-lo ao Código Penal, só que o Código Penal numa esfera internacional e não numa esfera interna brasileira. Outra curiosidade, professor, um crime de terrorismo praticado fora do país, ele pode ser julgado aqui? Sim. A depender dos desdobramentos da conduta, a depender dos seus elementos e principalmente dos objetivos do terrorista, ele pode ser julgado no Brasil. Algo que se chama de extraterritorialidade, indicada pelo artigo 7º do Código Penal e pelo artigo 11, salvo engano, da Lei 13.260 de 2016, que é a lei de terrorismo estabelecida aqui no Brasil. Um momento de bastante curiosidade no nosso programa é quando a gente fala das terminologias, né? A gente sempre chama atenção para isso. Sim. E eu queria saber, então, o que é o direito penal do inimigo? Direito penal do inimigo está, inclusive, na obra que nós falamos do professor Silva Sanches, é chamado de direito penal de terceira velocidade. Existem determinadas pessoas que, por inúmeras razões, não têm o condão, não têm a capacidade de adequação à vida em sociedade. Essas pessoas que não têm o condão, essa capacidade de adequação à vida em sociedade, não podem ser combatidas por um direito penal comum, porque por conta de toda essa sua situação, elas não dariam a devida valoração ao direito penal comum. O direito penal, de forma muito pejorativa, não impõe medo, não vai impedi-las da prática de um crime. Então, essa situação excepcional demanda medidas excepcionais. É o caso do terrorista. Não adianta a gente combater o terrorista dizendo, olha, se você matar alguém, você cometerá ou o crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal, ou o crime da Lei 13.260 de 2016. É necessário que sejam criados instrumentos mais incisivos, instrumentos mais duros. Reitero, é o que diz a teoria do direito penal do inimigo, não significa que eu concorde com ela. É que, em termos acadêmicos, ela chama bastante atenção, ela é bastante instigante. Para encerrar, professor, o programa rapidamente. Sim. A sua opinião sobre como a lei brasileira, o senhor acabou de citar, a lei brasileira trata o terrorismo. Ela tem alguns problemas. No afã de nós darmos uma resposta ao terrorismo, até por conta de uma exigência internacional, nós passamos por algumas regras do direito penal. Cito como exemplo as fases do crime, o iter criminis, cito também as regras relacionadas à tentativa, elementos do crime e outras circunstâncias. Ela tem alguns problemas que, com o tempo, nós vamos corrigi-los. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui. Muito obrigado e sucesso na carreira. Sou eu quem agradece pela recepção e por todo o carinho. A todos nós. Tá certo, então. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.